Mas, olha, a contribuição que eu queria trazer para a discussão é algo que nós estamos fazendo no nosso partido, de entender um pouco o que é que nós estamos vivendo nesse momento, do ponto de vista da política. Nós queremos remontar um pouco a nossa história. O partido é parte desse movimento em que sofreu o golpe mais profundo do não entendimento do processo revolucionário que o mundo experimentava. Mudança no modo de produzir, e isso é uma visão que é minha, marxista, e que é uma visão um pouco do partido, e que quero transmitir para que a gente discuta por que é que nós estamos vivendo, porque isso não é fruto do acaso, isso vem como o próprio desenvolvimento da história. Com o fim da experiência do socialismo real, a derrota dessa experiência, o fim do mundo socialista hegemonizado pela União Soviética, e esse fim foi determinado por não entender ou não ter tido a capacidade, a forma de organização política que lá existia, não ter conseguido ser protagonista das mudanças que a Revolução Científica e Tecnológica colocava no modo de produzir. Para dar um pequeno exemplo, que era a União Soviética, no momento em que a eletroeletrônica fazia profunda revolução, com inovações tecnológicas cada vez mais aprimoradas, numa mudança célere, a União Soviética ainda permanecia num pequeno exemplo, com a televisão a válvula. Podia mandar o homem ao espaço, mas isso era com um esforço inaudito, e isso não repercutia na economia do dia a dia, do cotidiano, da cidadania. E por força de um certo conservadorismo, não acompanhava as necessárias transformações, seja no aparelho de Estado, seja na própria economia. Então o conservadorismo era a regra. Interessante que nesse momento surge na União Soviética o Gorbachev, com a sua perestroika, que era a tentativa de modernização da economia soviética e do socialismo. E isso deu com os burros na água. Foi derrotado e fragorosamente derrotado. Uma economia que ruiu. E o exemplo é que, depois da profunda desagregação, em franca recuperação, independente dos aspectos políticos, democráticos, mas em franca recuperação em função do alto nível cultural e de um certo desenvolvimento das forças produtivas que lá tinha. E é um país que saiu um pouco daquela barbárie que foi o pós-fim daquela estrutura, vamos simbolizar, pós-queda do Muro de Berlim. Bom, essa experiência, fim do socialismo real, não deu o fim da história, que alguns pensavam com a vitória do capitalismo, mas provocou profundas transformações no mundo. Não a queda do muro. A queda do muro era a simbologia do fim de uma experiência histórica que, por 70 anos, marcou a história da humanidade. A partir dessa derrocada, do esgotamento da social-democracia, do estado do bem-estar social, da necessidade de reformar, porque a revolução no modo de produção exigia novas instituições, é evidente, isso até numa boa concepção marxista, a ideia de que se você muda as relações de trabalho, você muda as relações institucionais, muda até a consciência. E quem não imaginar que nós estamos mudando, evidentemente não está entendendo nada do que está se passando. O mundo do futuro, qual é o cenário que se apresenta para cada um de nós? É algo incompreensível, porque as mudanças são de tal ordem que você tem cenários aí que a engenharia genética, a biotecnologia, que toda uma discussão de agenda que agora foi colocada com toda ênfase
do planeta onde nós vivemos, com as transformações que estão ocorrendo, como é que isso vai ser no futuro. Então, essa mudança, essa profunda revolução, provocou em todo mundo a necessidade de discutir e revisar um pouco de toda a sua história. Todas as forças políticas começaram a enfrentar realidades distintas e sofreram. Alguém não pode mais estar falando de capitalismo tradicional. Hoje, os grandes investidores não são do capital chamado capital privado, familiar. Hoje, os grandes investidores são as grandes massas de trabalhadores dos seus fundos de pensão. Ninguém pode falar hoje de capitalismo industrial, que no futuro é um capitalismo muito mais baseado em conhecimento, em avanços tecnológicos, do que das grandes massas operárias, que datava todo tipo de atuação dos partidos políticos e toda a compreensão da política. As próprias instituições sofreram e estão sofrendo constantes transformações. Então, esse período revolucionário é interessante. A direita, ou o capitalismo, teve muito mais capacidade de interpretá-lo, e por isso a ideia do fim da história e a sua vitória, do que as forças que foram fundamentalmente derrotadas, que foi a esquerda, com o fim da experiência do socialismo real, que dava não só sustentação a quem seguia aquele modelo, mas dava sustentação, e isso é importante, num período de Guerra Fria, que também se encerrou naquela oportunidade, dava sustentação a qualquer experimento, independente da sua profundidade ou da sua radicalização, qualquer experimento que fugisse dos cânones do sistema capitalista tradicional hegemonizado pelos Estados Unidos. Qualquer experiência que você pudesse ter em qualquer das regiões do mundo de ser algo diferente ou tentando aproximar-se de mudanças estruturais numa perspectiva de social-democrata ou socialista em qualquer parte do mundo, tinha na União Soviética um outro paradigma, inclusive de integração, porque nunca ninguém imaginou e alguns imaginaram, que o mundo fosse viver de autarquias. Mesmo quando se discutia não alinhamento, se discutia qualquer processo de autarquização, você imaginava que isso poderia existir porque existia um outro mundo que dava sustentação a isso. Então, é estranho quem ficar imaginando que possamos ter um movimento chavista como um movimento inaugural. Isso é de uma contradição tremenda. Pode ter uma retórica, mas não tem nenhuma ruptura do ponto de vista econômico com o sistema predominante no mundo. Nem vai ter. Nem vai ter. Essa é a grande realidade que está se vivendo, que em outro momento esses processos de ruptura se davam, mesmo que por vias democráticas, porque existia um outro mundo que sustentava e dava condições de continuar integrado, só que com paradigmas distintos. Até porque o mundo e o processo de integração, e nós definimos que o mundo é íntegro, o mundo e a globalização não é nada de nenhuma invenção de século XX, final de século XX, começo de século XXI, não. É continuidade de um processo de socialização, de integração, de globalização, mundialização, internacionalização, desse o nome que se queira dar, por determinadas conjunturas históricas ou momentos históricos.